Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus mais uma vez nesta manhã, dia 26 de março de 2023. Estamos juntos celebrando o nome do Senhor, e que tempo precioso, né? A dedicação desta criança, e que família grande. Olha, aleluias. Glória a Deus por esta família. Quero repartir com vocês aqui um texto da palavra de Deus, Marcos, capítulo de número 5. Por gentileza, abra a sua Bíblia, podem ficar assentados mesmos. Marcos, capítulo de número 5. Quero ler com vocês. O versículo vai ser também o de número 25. É a história de uma mulher que tinha um problema hemorrágico, né? Sofria por 12 anos. Nos diz assim a palavra de Deus: grande multidão o seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ia a pior. E tendo ouvido, a fama de Jesus chegou até a ela, então, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia consigo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas vestes? E respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conciso do que nela de fato se operara, veio então a público, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste mal. Aleluias. Pai, mais uma vez nós agradecemos por esse tempo precioso. Ó Deus, desde o início, este ambiente que tem favorecido até aqui a Tua presença, e nós oramos para que esse tempo que temos ainda de repartir, de refletir um pouco sobre a Tua palavra, que ela chegue ao coração do Teu povo, da Tua igreja, de todos aqueles que estão aqui, os que estão conectados, ó Deus, por meio de rede social, que a mão do Senhor seja sobre todos. E desta feita, sejamos abençoados para a glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Conta-se a história de um jovem em uma dessas corridas, em uma das estradas americanas, sofre um acidente de carro, e o seu carro
capota por algumas vezes, e o relato da história sobre este jovem, quando chegam para socorrê-lo, o relato é que tinha uma tatuagem sobre o seu peito, e essa declaração dessa tatuagem dizia o seguinte: nascido para morrer. Era a declaração de uma tatuagem que, aparentemente, era só uma tatuagem. Mas, por trás daquela tatuagem, na verdade, estava uma declaração de um jovem que não tinha nada a perder, que não tinha prazer na vida. Então, para ele estava disposto a isso, e tanto que ele se autenticou de fato aquilo que estava no seu interior. Isso nos leva a uma reflexão de que isso no nosso meio, na nossa sociedade, permeia no coração de muita gente. Esse sentimento de que nasceu para perder, nasceu para ser um perdedor, nasceu para ser infeliz, nasceu para viver na desesperança, nasceu para viver no fracasso, nasceu para levar o karma. Quando, na verdade, nós temos um olhar pela palavra de Deus em Efésios 1:6, que nos faz entender que nós nascemos para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. É essa compreensão que, de fato, nós precisamos despertar a nossa consciência, de que nós nascemos para vencer, para sermos um vencedor. Porque foi com essa finalidade, com esse propósito, que viemos a este mundo, viemos para a glória de Deus. Salmos de número 8, versículo 5, nos diz que o homem é a coroa da criação do Senhor, ou seja, o melhor não está nas coisas, está em gente, em pessoas. Somos o melhor de Deus. E essa é a compreensão que nós precisamos carregar, embora nós estamos vivendo, e principalmente nesses últimos tempos, debaixo de tanta pressão, de tantos desafios, mas o que a gente precisa é ter um olhar de quem nos criou, do nosso Criador. A palavra homem no grego é antropos. Antropos significa aquele que olha para cima. Em Gênesis capítulo 15, Deus convida Abraão a sair da tenda e olhar para cima. E mandou que ele contasse as estrelas, porque havia uma promessa que ia muito além da sua compreensão. Esse sempre será o convite de Deus para nós, para você que está conectado. Um olhar para frente, um olhar para cima, na esperança de dias melhores. Na esperança de uma família abençoada como essa, que se reuniu nesta manhã aqui. Apesar de nós, a bondade de Deus e a sua misericórdia é sobre as nossas vidas, é sobre a nossa casa, é sobre a nossa família. É a graça de Deus que nos alcança, é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que favorece sobre nós, sobre a nossa família. Estamos diante de um texto
que tem uma história complicada, difícil. A história de uma mulher, e o texto ele começa dizendo assim, né, que certa mulher, versículo 25, que havia 12 anos, vivendo este problema hemorrágico, vivendo esse problema de enfermidade. E aí nós olhamos o versículo 25, 26, e vamos olhar a esta compreensão da história desta mulher. Porque a história que nos aponta aqui, mostra aqui um tempo de sofrimento, tempo de dor. E nesse tempo de dor, ela investe do seu recurso. Ela, sua família, luta para que pudesse ser resolvido o seu problema de enfermidade. Mas 12 anos da sua vida, ela vai gastando o que tem e chega um momento que não tem mais o que gastar. Porque havia investimento na medicina e nos médicos e procurando e nada resolveu. E diz o texto que era de mal a pior o estado desta mulher. Então nós olhamos para esse texto e vimos uma mulher aqui, o texto narra uma mulher sofrendo há 12 anos de um problema hemorrágico. Mas a gente percebe que era uma pessoa, um ser humano que não desiste de si mesmo. Apesar do sofrimento, apesar do distanciamento social, do isolamento social, porque segundo a lei era impura, não podia tocar em pessoas, não podia sentar em lugares e pessoas sentar no mesmo lugar, então vivia este momento de distanciamento social, um isolamento. Nós vivemos um período aí de 1 ano e meio de isolamento social. A gente percebeu como que foi difícil, como que foi cruel distanciar de família, distanciar de filhos, distanciar de avós. Então imagine 12 anos vivendo isso, algo terrível. Com tudo isso, ela decide não desistir de si mesma. E como é que nós percebemos isso? Na própria história, porque ela está correndo atrás, está investindo para ficar livre do mal, para ficar livre da enfermidade. Então isso é uma demonstração de alguém que quer viver, de alguém que está lutando para viver. E eu olho para esse texto, para essa história, e então eu percebo aqui uma mulher que está cultivando a esperança. Cultivando a esperança, e cultivar a esperança é um caminho saudável para não ser sucumbido pelo lado amargo, melancólico da nostalgia. A nostalgia parece, né, que nos traz assim uma sensação uma sensação boa, de boas lembranças. Mas se não tiver o equilíbrio sobre isso, podemos ficar presos a essas lembranças do passado. E lembrar de alguns momentos que foram marcantes, que foram, momentos prazerosos, e desejar voltar lá ao passado. E ficar preso ao passado. Precisamos nos atentar para isso, por quê? Porque a nostalgia traz esta lembrança.
de saudade, de momentos do passado e prendermos a isso. E aí, a nostalgia pode despertar o gatilho de algo que marcou o teu passado. De maneira que às vezes a vontade é voltar lá e viver lá naquele momento que foi marcante. Com isso, sabe o que acontece? A verdade é que a nostalgia tem a capacidade de embaralhar o nosso emocional, de paralisar a nossa vida. E aí, vai distanciando de quê? De viver o hoje, de viver o agora, de viver o presente. De olhar para o momento e tirar boas lições e desfrutar de um novo momento. Nós precisamos compreender isso, que nós podemos viver uma nova história. Você precisa compreender que você pode viver hoje uma nova história, uma história diferente. Apenas extrair lições do que ficou para trás e seguir a vida. Podemos viver uma nova história, uma história diferente, uma história marcante. Sem considerar a culpa, sem considerar o que ficou para trás e seguir a vida. Deus nos dá esta oportunidade. E a gente precisa aproveitar o hoje, a oportunidade que Deus está nos dando no dia de hoje, nesse tempo. Porque Ele é capaz de reescrever a sua história de vida. Uma nova história. Aquilo que foi amargo, melancólico, deixe para trás. E viva e construa uma nova história. Uma nova história. E aqui nós percebemos que isso acontece na vida desta mulher. É um momento crucial. Mas ela não quer se prender a isso, mas também ela não quer desistir. Em segundo lugar, o que nós podemos perceber aqui, no versículo 27. O versículo 27 diz que ela, vindo por trás dele, de quem? De Cristo. Por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. O que é que nós podemos aprender aqui? Inteligência emocional. Inteligência emocional. E estamos falando de, não é uma situação simples, você sabe disso. Nós conhecemos a dor. Nós nos envolvemos com tantas situações na nossa vida, a gente sabe. E a gente já fica aperreado com uma situação de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano. Então imagine 12 anos e de uma situação que era incurável para a medicina daqueles dias. E aqui ela tem a oportunidade de mudar aquela situação. A oportunidade de mudar aquela situação. A inteligência emocional é a capacidade de conciliar a ideia mental e a ideia real. E avançar no poder da decisão. Uma coisa é a gente elaborar, programar as coisas na nossa mente, colocar no papel. Uma outra coisa é partir para a real. Outra coisa é partir para o campo de ação. E esta mulher, ela decide fazer isso. Ela decide partir para o campo de ação. Ela consegue harmonizar o equilíbrio, a razão e a emoção para agir com sabedoria. Ela consegue administrar isso. Não sei qual é o seu problema hoje, a sua dor.
a enfermidade, o mau momento que você enfrenta na casa, na família, mas a inteligência emocional é preciso para lidar com isso, para sair do campo das ideias e agir. E aqui o texto mostra que ela consegue ter esse equilíbrio e administrar isso. E assim, o risco que ela estaria correndo. O risco de que alguém pudesse saber a sua situação de enfermidade, não podia estar no ambiente social. Ela poderia ser apedrejada. E ela está disposta a correr todos os riscos. Porque para ela era a oportunidade que não poderia passar. E o texto vai nos trazer a compreensão que ela enfrenta este risco de ser apedrejada, a pressão da multidão, porque diz que havia uma multidão ali de gente. Na verdade, por onde Jesus passava, sempre tinha uma multidão. Agora você está vendo uma mulher que tem 12 anos com problema hemorrágico, muito provavelmente fragilizada, sua estrutura física fraca, debilitada, e enfrentar com sabedoria uma multidão sem ela saber do seu problema. E ter o seu jeito para chegar lá. Então a gente imagina um empurrão daqui, um empurrão de lá, e ela consegue se firmar. E segue em direção ao seu propósito. O versículo 28 nos diz que ela pensa isso. Se eu apenas tocar, olha para isso. Ela programa, se eu apenas tocar, dizia ela, se eu então somente tocar em seu manto, ou nas suas vestes, eu ficarei curada. Entenda isso, uma mente sarada, irmãos. Uma mente sarada é o ponto de partida para se levantar do lugar da dor. Mente sarada. Conseguimos ter um olhar diferente no ambiente que estamos. E estamos falando de uma pessoa que está 12 anos lutando. E ela consegue demonstrar uma mente sarada para resolver aquela situação. Aí o texto aponta isso, mostra isso. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma palavra no grego chama metanoia, transformação de mente, uma mente sarada, uma mente curada. Tem a capacidade de levantar do lugar da dor. E é claro, cada um de nós, e aí tem que ser respeitado, cada um de nós tem a nossa dor, tem um sofrimento, tem uns ambientes, mas nós não podemos potencializar a dor. Precisamos reagir. Precisamos nos movimentar. A esperança, a palavra esperança, do verbo esperançar, é movimento. E durante esses 12 anos, foi muito movimento para ela sair da situação. Ela não aceitava aquela situação. E ela luta para isso. E até que chega um momento oportuno para ela mudar de vida. Para mudar aquela situação. Colossenses 3:2 nos diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
Filipenses 4, 8 ao 13, ocupe a sua mente com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, amável e de boa fama. A nossa mente, ela precisa ser ocupada com aquilo que vai trazer cura para nós. A nossa mente precisa ser restaurada com a palavra de Deus. E aqui eu caminho para o fim. Quando diz o versículo 29. O versículo 29 vai nos dizer, então, diz que no meio da multidão, percebemos que ela desempenha uma força com mais intensidade. Porque no 29, ela consegue, ela chega lá, ela toca e tem resultado. Quando nós olhamos para isso, percebemos que houve uma intencionalidade da parte dela. Foi proposital aquilo. Ela determinou no seu coração de que ela seria curada se chegasse lá. Ela sabia do que estava falando, irmãos. Ela tinha conhecimento de causa, ela sabia do que estava falando, ela era judia. Ela se recorda de Malaquias 4, ela se recorda de Levítico, ela se recorda o que está em número 15, 38 ao 40, nos diz a palavra, fala aos filhos de Israel, que façam franja nas bordas das suas vestimentas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas, coloque um cordão azul. As franjas serão para, vendo-as, lembrai-vos de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguirei o vosso coração, e nem após os vossos olhos, pelos quais andais vocês na prostituição. Porque vos lembrais de todo o mandamento e os cumprirás, e santo seja ao vosso Deus. Ela toca na orla da vestimenta. Ela sabia que no extremo da orla da vestimenta tinha uma franja, interlaçado com um cordão azul. E o cordão azul foi um decreto de Deus para que o povo lembrasse, toda vez que olhasse o cordão azul, na franja, na vestimenta, lembrasse dos mandamentos do Senhor. Lembrasse que o Senhor era santo, é santo. Ela tinha conhecimento disso, por isso ela fala para si, se eu apenas tocar só na orla da sua vestimenta, eu vou ser curada. Aqui é uma representação da palavra de Deus. Ela toca na palavra viva. Ela toca na palavra. E esse toque muda a sua vida de uma maneira radical. Esse tocar é olhar para frente. Esse tocar é olhar para a esperança, a viva esperança. E ela toca e vamos observar o término da história, que algo extraordinário acontece. Ela se esconde com medo. Jesus para e pergunta, alguém me tocou? Os discípulos respondem, mas como, Senhor? A multidão te aperta, te comprime, e o Senhor está perguntando quem lhe tocou? E ele procura, e ele fica na expectativa, e ele responde, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E o texto diz que ela não se conteve,
com temor e tremor, ela vem a público e se revela para ele, dizendo que ela fez isso. Ela se agacha, ela se prostra em uma atitude de reverência e adoração e diz: foi eu. E o texto responde, as narrativas, tanto de Mateus, Marcos, o texto que estamos, e Lucas, que o Senhor diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Se você volta um pouquinho no versículo 25, o texto começa dizendo assim, ó, certa mulher. O texto começa dizendo de certa mulher. Mas agora no versículo 34, aparece uma identidade aqui. Ela é chamada de filha. E diz no original que é minha filha, Jesus a chama. Aparece no texto uma paternidade. De alguém que era certa mulher para alguém que agora é chamado de filha. E nós compreendemos isso muito bem, que esta paternidade é uma declaração que está sobre a vida dela. Ela tem uma identidade, agora ela faz parte da família de Deus. Esse é o olhar de Deus para a sua vida nesta manhã, de filha, de filho, de alguém que por Cristo foi comprado por um sangue da sua própria vida. E o seu olhar em direção a você não é certa pessoa, alguém distante, mas é filha, filho. Alguém que faz parte da família de Deus, e nos diz a palavra: vocês são considerados santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19 ao 22. Veja como é grande o amor que o Pai nos concede, sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1 e 2. Os que creram no seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Você sabe aonde esse texto vai chegar? Vai apontar Jesus como lugar de um recomeço. Esse texto vai chegar, vai apontar Jesus o lugar de transformação. Essa história vai chegar, vai apontar o lugar de pertencer. O que Deus favorece para nós é a capacidade de restaurar a nossa vida, de restaurar a nossa história, de reescrever a nossa história de vida. Era uma filha, era uma judia enferma, mas que teve um encontro com a paternidade celestial. Encontre sentido para a vida. Jesus é o sentido para a sua vida. Não alimente o espírito de suicídio. Não alimente o espírito de depressão, de ansiedade. Jesus é o sentido maior para a sua vida. E nele a gente pode encontrar cura. E nele a gente pode encontrar restauração familiar. E nele a gente pode encontrar restauração conjugal. Não desista da sua vida. Não alimente esses pensamentos. Centralize a sua vida em Deus, porque Ele é a viva esperança.
Talvez você esteja envolvido em questões emocionais, nesse cativeiro emocional. Talvez o que sangra e essa hemorragia seja algo emocional. O texto diz que ela experimenta esta graça, esse poder, e ela automaticamente sente que aquele mal saiu, que ela viveu aquele momento diferente. Há um momento diferente de milagre, de cura da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Convide Jesus. Vai até a Ele, se posicione diante dEle. Ela poderia falar, venha Senhor. Ela sabia que não podia contar com isso. Então ela faz o inverso. Então já que Ele não vem, então eu é que vou. Eu vou me posicionar. Eu vou lutar por isso, porque eu quero sair desse cativeiro de enfermidade. E ela determinou isso, e ela foi, ela tocou na orla que representava a palavra, os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus não é apenas letras, mas é vida que salta para o nosso coração, que salta para a nossa vida, para nos libertar, para nos transformar, para nos fazer membros da família de Deus. Saia daqui com essa reflexão, não desista de si. Você tem uma família chamada família de Deus. Você pode buscar ajuda na família de Deus. Em primeiro lugar, você pode buscar ajuda no próprio Deus. Ele é vivo. Ele age, Ele se manifesta. Em segundo lugar, você pode buscar ajuda na família. Você não está sozinho. Há uma família de Deus, pela fé, que pode te abraçar, que pode te ouvir, que pode te ajudar em oração. Se coloque de pés, por gentileza. O texto finaliza o Senhor dizendo para ela, vá em paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre o seu coração nesta manhã. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre você que está nos acompanhando agora. Queria orar pela sua vida, queria orar com você agora. Você pode colocar a mão no coração, fechar os teus olhos. Não desista. Não desista da família, não desista dos seus projetos, não desista do seu casamento, não desista. A viva esperança está entre nós, se manifesta pela palavra, para nos curar, para nos restaurar. Você pode orar comigo nesta manhã. Pai amado e bendito, nesta manhã nós queremos render graças ao Senhor, porque sabemos que no Senhor encontramos a paternidade, no Senhor encontramos a presença que pode preencher as lacunas da nossa alma. No Senhor encontramos, ó Deus, a resposta para tantas indagações. Por certo, nós não temos a resposta, mas o Senhor nos faz compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados pelo Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós oramos para que haja cura sobre este lugar. Oramos para que, ó Deus, haja manifestação do Teu favor e da Tua graça. Ó Deus, assim como esta certa mulher, e que agora é chamado de filha, encontra a paternidade, recebe cura, recebe restauração. Rompe com uma bolha que separava, ó Deus, da comunhão familiar, da comunhão social.
Talvez há pessoas nesta manhã que têm vivido isso na sua alma, têm vivido esta solidão no meio de tanta gente. Nós oramos para que o Espírito do Senhor chegue a este coração, para que teu Espírito ministre sobre esta casa, sobre esta família. É no nome de Jesus que eu dou ordem. Esta voz que não é do Senhor, essa voz que não é do Senhor, que traz culpa, condenação, ó Deus, dizendo que o caminho, que a solução ó Deus, é desistir da vida, quando na verdade o Senhor foi quem nos fez para a glória do teu nome. No Senhor, ó Deus, nós encontramos a graça e a estrutura para seguir em frente. Então abençoe o teu povo nesta manhã, abençoe a tua igreja nesta manhã. Eu declaro falência de toda ação das trevas. Eu declaro falência de toda cadeia que tem conectado esta pessoa ao passado. Ela está presa ao passado. Ela não consegue viver esse novo ambiente que o Senhor está proporcionando. Eu quero declarar hoje quebrado esta ação das trevas. Eu quero declarar agora quebrado toda ação, toda cadeia que prende a mente, que prende a alma. Houve perdas, houve dor, houve distanciamento. Mas a palavra que o Senhor libera é essa: casai e tem filhos. Foi a palavra liberada por Jeremias ao cativeiro. Plantai, casai os seus filhos. Viva um novo momento na sua história. Que essa hemorragia espiritual, que essa hemorragia emocional, que essa hemorragia física caia por terra agora. Que haja falência, que haja falência deste mal. Ser livre destas cadeias, ser livre destas algemas, ser livre e desfrute desse tempo que Deus tem te proporcionado, igreja. Queira chorar manahas, cancioneira manahas. Traz um novo tempo sobre esta casa. Traz um novo momento sobre este casamento. Traz um novo momento, ó Deus, sobre esta família. Traz um novo tempo sobre este homem. Traz um novo tempo sobre esta mulher, sobre este jovem. Seja o livre de todas as amarras do passado e viva para a glória de Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Os teus sonhos, teu coração se lançaram você. Que essa canção seja algo libertador para a sua vida. Que essa canção seja algo libertador para o seu coração. Os teus sonhos, o teu coração. Adore através da canção. Adore. E ferido, deu a visão. Oh. Não desista, não pare. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está
Emarras. Receba nesta manhã. Receba. Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Que a bendita graça do Senhor Jesus, que o maravilhoso amor de Deus, que o doce consolo do Espírito Santo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família hoje e sempre. Vão na paz do Senhor.